Olá, estamos de volta com esse episódio tão especial do Simprocast, o podcast do Simpro. E hoje o nosso convidado é o psicólogo Taimon Maio e o nosso assunto de hoje é o autismo. Taimon, agora eu queria fazer uma pergunta meio que pessoal, uma dúvida que eu tenho, né? Eu também leciono em escolas municipais, eu tenho percebido que há uma incidência maior do autismo em meninos. Isso é fato? Sim, mas há aí algum adendo, né, sobre algumas mudanças que estão se construindo atualmente sobre isso, né? Então, bom, a proporção até então, né, até digamos recentemente, era de 4:1, né? Então você teria uma menina, né, para cada 4 meninos, só que isso vem mudado. Essa proporção já tem ficado mais próxima. Então, o que acontece? Até certo tempo atrás, né, se tinha muito a hipótese de que o testosterona, né, na formação, digamos assim, do processo, né, do processo de gestação, ele tem uma implicação na construção do que seriam os cérebros masculinos. Então, um psicólogo chamado Simon Baron-Cohen aventou essa hipótese, né, que hoje em dia não é um consenso, digamos assim, mas essa era uma hipótese, né, que o próprio efeito da testosterona, né, no neurodesenvolvimento poderia gerar essas alterações nos meninos. E esse psicólogo, então, ele, né, apresentava uma série de pesquisas onde ele mostrava que havia uma correlação entre, digamos assim, ser homem, né, ou inclusive níveis de testosterona produzidos, né, no sujeito, e mais dificuldade de reconhecimento de certas emoções ou algumas dificuldades referentes a esses aspectos da comunicação. O que seria uma característica, digamos assim, de hipermasculinidade ou de hipermasculinização na formação dos cérebros, né? Claro que hoje em dia isso tem mudado, isso tem ganhado outros contornos. Por quê? Porque com o tempo, com a sensibilização diagnóstica e o trabalho dos profissionais e a conscientização em novas pesquisas, o que se sabe hoje é que a manifestação sintomática dessas características do autismo em meninas é diferente. Então, por exemplo, você já havia perguntado antes sobre a avaliação de adultos, até fiquei de dar exemplos e não, né, não diretamente, obviamente não posso citar as pessoas, né, mas pegando, por exemplo, o caso de mulheres, né, que eu também tenho avaliado. Essas dificuldades, por exemplo, naqueles que recebem o diagnóstico, né, já adultas, essas dificuldades na comunicação, porque geralmente para fazer o diagnóstico a gente conversa com os familiares, porque essas características precisam estar presentes já na primeira infância. Então, a pessoa não manifesta elas do nada. Você já tem essas características. As dificuldades podem ficar mais observáveis antes, né, ou mais evidentes antes, mas elas já vêm. E no caso das meninas, é relatado na literatura que as dificuldades verbais, né, de comunicação e o próprio ímpeto de interação das mulheres ele é diferente. Isso faz com que a manifestação sintomática do autismo em mulheres ele passe mais abaixo do radar dos profissionais, sobretudo aqueles que não têm uma especialização, né, em torno da área ou tanto conhecimento sobre o assunto, né? E isso não é algo também específico para quem não é psicólogo, mesmo dentro da área da psicologia, não é todo mundo que estuda tão a fundo isso hoje, né? Mas o que se percebe é muito isso. E mesmo nas minhas avaliações eu tenho percebido, né? Quando você faz a avaliação no caso de homens, mesmo adultos, se você retrocede no desenvolvimento, conversa com os familiares, pais, às vezes percebiam mais particularidades no desenvolvimento da linguagem, né, verbal. As meninas às vezes não manifestam esse mesmo índice de dificuldade, mas apresentarão outras dificuldades. Como é um espectro que envolve amplas características, como eu falei, dificuldades da comunicação verbal, não verbal, né? A questão sensorial que pode ser alterada nos autistas, essas outras dificuldades aparecem muito forte. A questão das emoções, todas as que eu falei até aqui, elas aparecem também muito em mulheres. E o que pode acontecer é que, em decorrência do prejuízo na linguagem ser maior, esse nível de suporte em homens, às vezes, ele, né, vale para mais, né? Nível 2 ou 3 de suporte, que a gente diz que são crianças que precisam, né, depois, quando crescem adultos e adolescentes, que precisam de mais apoio para lidar nos ambientes, né? No caso das meninas, às vezes, isso é diferente, né? Em decorrência da linguagem preservada, esse apoio precisa ser diferente e essas pessoas passam mais abaixo do radar dos profissionais. Então, hoje em dia, já tem subido, né? Ainda não se iguala, né? Mas já é um índice que está, digamos assim, se aproximando mais. Bom, e aí? A família
tem o diagnóstico, falando assim de crianças, né? Recebeu o diagnóstico, às vezes, inclusive, é que a gente tem pouco tempo e é muita coisa para falar, né? Às vezes a gente percebe que também algumas famílias têm uma certa resistência, não querem, talvez, aceitar que o filho esteja, né, dentro do espectro. Porém, a família foi atrás, teve o diagnóstico. Qual que é o próximo passo? Como é que se inicia esse tratamento falando ali de crianças? Certo, vamos lá. Uma vez que a criança tem um diagnóstico, né, vamos pensar em muitos neuropediatras, né? Muitas vezes eles fazem uma recomendação, né, de um trabalho multidisciplinar que nós chamamos. Aí eu vou falar um pouquinho por parte do nosso trabalho, né, da psicologia ou da análise aplicada do comportamento, né, que para nós somos especialistas na área. Então, para nós psicólogos, nós recebemos muitas vezes essa criança, né, por recomendação de algum neuro ou outro profissional, né, ou essa família descobre o nosso trabalho, né, seja pela internet, redes sociais, e vem atrás da gente. E aí o que é feito num primeiro momento? Num primeiro momento nós acolhemos essa família, como você disse, é muito importante, né? Tem famílias que ainda estão lidando com a informação, ainda não sabem o suficiente o que é. Então nós fazemos um acolhimento. Primeira etapa, junto desse acolhimento com a família, é uma entrevista de anamnese, que nós chamamos, onde nós coletamos dados sobre o desenvolvimento dessa criança, se ela tomou ou não medicação, a expectativa dos pais com a intervenção, né? Como que foi o desenvolvimento até ali, como que está a escola. Então, é uma entrevista bastante abrangente para realmente entender essa criança, o que vai nos preparar para uma segunda etapa, que é quando nós temos contato direto com essa criança, né? No contato direto, a gente faz um vínculo com essa criança, inicialmente. Então, é muito importante o trabalho, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco receosas, né? Mas, em geral, a gente é muito cuidadoso com as crianças, então a gente precisa entender com que tipo de brinquedo ela se interessa. Então, muitas vezes, autistas têm restrição de interesse. A gente tem que saber que tipo de restrição é essa, quais brinquedos ela se interessa, para a gente poder ter um bom vínculo com a criança. E, né, junto desse vínculo, nós iniciamos um processo de avaliação, né? Esse processo de avaliação, ele se utiliza de alguns instrumentos da área da psicologia, alguns inventários, né, de registro de comportamento, onde nós registramos comportamentos numa série de domínios de habilidade, né, que podem ser comportamento imitativo, controle instrucional, então se essa criança responde às instruções dos adultos, se ela apresenta comportamentos de pedir as coisas adequadamente, né, então tem crianças que, quando elas querem algo, elas têm comportamentos que são considerados inadequados nos contextos, então a criança não sabe pedir pelo item que ela tem desejo, por exemplo. Então, nós observamos tudo isso, mapeamos essas habilidades e comparamos o índice de desenvolvimento desses vários domínios de habilidade da criança com a média esperada para a faixa etária dela. Então, uma criança de 3 anos, né, a gente vai comparar com 3 anos e vai ver qual que é o índice. A depender das habilidades que nós mapeamos, aí nós desenvolvemos o quê? Um plano de intervenção comportamental, ou um PIC, né? Esse plano de intervenção comportamental é uma espécie de currículo, porque a análise aplicada do comportamento é uma intervenção de aprendizagem. É uma intervenção que eu brinco, né? Ele é tanto na área da saúde mental, né? Quanto ela também é pedagógica, porque nós ensinamos habilidades para as crianças, né? Então, nós faremos esse plano de intervenção individualizado, preparado para aquela criança, as necessidades daquela criança, e aí nós iniciaremos um processo de intervenção com psicólogos que têm experiência na área, capacitação, certo? E aí, com o tempo, conforme essa criança se desenvolve, nós vamos refazendo essas avaliações, né? E emitindo os resultados à família, né? E durante o tratamento, a família já consegue ver um progresso? Sim. É claro que o progresso varia muito da expectativa da família e dos níveis de suporte da criança. Sim. Obviamente que somos todos únicos, né? E as crianças, né? É a mesma coisa. Então, cada um responde de uma forma diferente a essas intervenções comportamentais que nós chamamos. Em geral, elas apresentam bastante resultado. Como eu disse, a intervenção baseada em evidência, né? Solidamente baseada em evidência, né? Padrão ouro hoje. Então, em geral, elas demonstram muitas mudanças, né? E é até importante que você falou o que fazer, né? Eu falei da parte da psicologia, falando rapidamente das outras áreas. É muito comum que os médicos, né, nesse laudo, eles já solicitem para a família intervenção, seja em terapia ABA, que é o caso, né, que nós fornecemos baseada na psicologia, mas também intervenção multidisciplinar. Por exemplo, aquelas crianças que têm dificuldade muito grande na expressão verbal, vocal, né, no aparelho fonador, elas podem fazer uma avaliação própria da parte de fonoaudiólogo. Certo? Aquelas crianças que apresentam dificuldade na motricidade, por exemplo, né, na marcha, elas podem fazer uma intervenção fisioterápica. Crianças que apresentam maior dificuldade sensorial, certo? Ou dificuldades nas AVDs, que são as habilidades de vida diária, né, de se vestir, de comer sozinho e tantas outras habilidades, muitas vezes o terapeuta ocupacional
fará a intervenção, certo? Entendi. As habilidades sensoriais, as dificuldades sensoriais da criança, muitas vezes terapeutas ocupacionais que são especializados em trabalhar com a parte sensorial, né, com integração sensorial, podem lidar mais com essas dificuldades. Então, hoje, o que seria o ideal, tanto para diagnóstico, né, que a gente sabe que nem sempre todos terão acesso, quanto para intervenção, é uma intervenção multidisciplinar, certo? Taimon, nós estamos num mês de conscientização do autismo, onde muito tem se falado, nós temos visto as cores, né, aquelas cores características, né, e aí também junto a isso temos visto que alguns espaços públicos, shoppings, vários locais com espaços especiais, adequados, reservados para pessoas que estão no espectro. Isso é importante de que maneira, como é que isso contribui para essas pessoas? Certo. Eu poderia falar muito sobre esse assunto, né? Mas eu acho que eu vou tentar resumir isso assim com uma palavra, né? É cidadania, né? Você, por exemplo, vamos pensar uma família, acesso à cultura, né? São direitos básicos que todas as pessoas têm, né? Você vai num shopping, você vai num espaço cultural, você vai num cinema hoje. Né? Vamos pensar. A gente muito se fala em questões de necessidades específicas que as pessoas têm, né? Então, se nós pensássemos hoje em cadeirantes, né? Qual que é a dificuldade, né? O grande problema hoje dos cadeirantes é o quê? É a questão do acesso, né? Da organização do ambiente. Então, nós vivemos numa sociedade normativa. O que significa? Essa sociedade está toda ela organizada para pessoas que apresentam uma certa média, né, de perfil comportamental, de perfil físico, fisiológico, e as diferenças muitas vezes ficam esquecidas no meio disso. Eu diria que assim como o problema dos cadeirantes é a questão da acessibilidade ou a questão de outras condições, né, diz respeito à acessibilidade, ao preparo do espaço e à conscientização para as pessoas saberem lidar melhor com essas diferenças, no caso do autismo não funciona de outra forma, né, é basicamente assim. Né? Então, se você tem um espaço preparado, essa pessoa conseguirá frequentar certos espaços públicos, poderá participar, né, ativamente da vida em sociedade, como eu falei antes, né, ir num cinema e tudo mais. Então, se você tem, por exemplo, uma desregulação sensorial e você tem um espaço preparado, principalmente assim, pensando nos pequenos, né? No caso de muitos shoppings, hoje tem espaço para brincadeiras, né? Mas às vezes não tem um espaço apropriado para essas crianças. Então, isso tudo fornece muito auxílio para que essas famílias também se mantenham naquele espaço. Porque se a criança apresenta essa dificuldade, a família que está com ela também vai. Então isso afeta, né, um grupo social muito amplo, né? Então basicamente eu acho que eu conseguiria resumir isso em cidadania, né, e acesso, né? E claro, a gente poderia estender isso para outros espaços, de escola, igreja e outros tantos, né, e outras religiosidades aí, né? Quem sabe, né? É o começo que Claro. Vai mudar muita coisa ainda, Sim. né? Tem muita coisa para ser transformada na nossa sociedade em relação a isso, né? Taimon, teria muita coisa para a gente falar. É um assunto, assim, de suma importância hoje, né? Para a nossa sociedade, para todos os profissionais. Porém, a gente não tem tanto tempo. Eu acho que eu vou falar, pessoal do Simpro, te chamar para uma segunda parte. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você falasse sobre a clínica, sobre o projeto dentro da clínica Planeta Teia, como chegar lá, se a pessoa quiser tirar dúvidas ou pessoas que já estão dentro do espectro querem fazer um tratamento com vocês, como é que funciona? Claro. Então, assim, primeiramente, né, nosso endereço fica na rua Joaquim Lacerda 87, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, né, do espaço ou nos contatar, né, encontra inclusive o nosso WhatsApp, nós temos um Instagram, né, planetateia.ldn, né, de Londrina. Então, vocês também nos encontram por lá. Posso deixar o WhatsApp aqui também, caso queiram divulgar, né, depois. Mas, assim, como que funciona, né? A clínica fica em uma região central. Nós hoje contamos com um neuropsicólogo, com profissionais capacitados em aba, com experiência em aba, como eu expliquei, e fono. Nós estamos agora montando uma equipe de outros profissionais, né? Como eu falei antes, tentando ampliar a nossa equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos com um trabalho bastante social, né? Com um projeto que consiga atingir famílias, sobretudo aquelas que não têm tantas condições, porque nós sabemos que hoje esse tipo de intervenção é uma intervenção cara. Porque, como eu disse, é uma intervenção que requer, muitas vezes, muitas sessões para conseguir desenvolver essas habilidades, certo? Então, nós temos tentado trabalhar de forma mais acessível com essas famílias. E eu acho que seria basicamente isso, né? O trabalho da nossa clínica é esse, né? Então, aqueles que quiserem também conhecer mais do trabalho podem agendar também agendar uma
uma visita, né, para a gente mostrar as instalações, o espaço. Então, nós temos salas adaptadas para atendimento infantil, temos sala adulto também para esses outros casos, né? E é um espaço bem bacana, né? Temos também sala de treinamento, eventualmente para fazer atividades com familiares. Ok, então. Taimon, eu agradeço a sua participação. Acredito que foi uma oportunidade enriquecedora para nós, para todos nós, profissionais do Simpro e todos que estão nos assistindo. É muito bom ouvir de toda a sua sabedoria e experiência no tema. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade, porque tem muito mais assunto para ser abordado, né? Com certeza. Tem muito mais coisa para falar, um assunto muito importante. Muito obrigada pela participação. Então, até a próxima. E para vocês que estão nos assistindo, conto com vocês, então, no nosso próximo episódio do Simprocast, o podcast do Simpro.